Abre a torneira! Foi aí que começaram os problemas, né? Ô Iago, cuidado aí com a torneira que sai no áudio aqui. Fecha essa torneira, Chaves! Fecha essa torneira! Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Júri de o quê? E o nosso assunto de hoje é sobre investimento em startups. Mais propriamente dito, em como tornar a minha startup atrativa para investimentos. A gente já fez um artigo falando sobre esse conteúdo lá no nosso blog, no nosso site. Então, se tu quiser ter esse mesmo conteúdo de forma escrita, né, tu pode acessar lá o nosso blog, o link vai estar aqui embaixo, e lá tu vai conseguir ter um conteúdo semelhante a esse, mas escrito. Receber investimento não é algo tão simples assim. E principalmente, tu tem que gerar confiança para o possível investidor. Dessa forma, tu vai conseguir se tornar mais atrativo para o mercado de investimento. E hoje a gente vai tentar falar aqui algumas dicas, logicamente com viés mais jurídico, né, de como que tu consegue tornar a tua startup mais atrativa para o mercado de investimentos. Atualmente, o mercado de startups está bem aquecido, ainda mais se a gente considerar como era os anos anteriores. Então, cada vez mais tem crescido o mercado de startups, tanto em quantidade de startups, como também a quantidade de novos investidores nesse mercado. Se aumentou também o número de aceleradoras, fundos de investimento especializados nisso, também investimentos de corporate venture. Tudo isso cresceu dos últimos anos para cá. Contudo, por mais que o mercado esteja superaquecido e tenha mudado dos últimos anos para cá, o que não se modificou ainda é como que essa startup tem que estar estruturada e tem que ter mecanismos para receber esse investimento. O que eu gosto de dizer é que receber investimento não é simplesmente haver uma transferência de valores de um bolso para o outro. Muitas vezes tu tem que estar com o teu bolso preparado para receber aquele valor. É a mesma coisa de eu chegar para vocês agora e querer falar, ó, enfia R$1 milhão dentro do bolso da tua calça. O bolso da tua calça não vai ter capacidade de receber esse valor, não vai ter estrutura para receber esse investimento. Quando nós falamos em investimento em startup, quando nós falamos em investimentos em empresa, esse simbolismo funciona da mesma forma. Não é simplesmente eu depositar um grande valor na conta de uma startup que o investimento vai correr dessa forma. Então tu tem que ter uma certa estrutura para receber isso. O primeiro ponto que o investidor vai analisar na sua startup é ver se você tem um plano de negócio bem definido. Mas não é aquele plano de negócio também para os próximos 5 anos, 6 anos. É um plano de negócio onde ele vai entender qual que vai ser o roadmap, de que forma que tu vai usar esse dinheiro que tu está buscando no investimento, de que forma que tu vai utilizar isso em prol da startup. Então é ter um plano de negócio bem definido, onde eu vou captar um valor X e esse valor X eu vou usar da seguinte forma. Então o investidor sempre vai, primeiramente, analisar essa questão mais negocial, né? Se a startup tem um plano de negócio bem definido, se ela sabe como vai utilizar. Por quê? Porque muitas vezes, por incrível que pareça, gastar dinheiro é bem complicado também. Quer dizer, gastar dinheiro é fácil. Tu aplicar dinheiro dentro do crescimento da tua empresa, da tua startup, que era complicado. Também outro ponto básico que o investidor vai analisar são as métricas que estão sendo analisadas. Então o que são métricas? O investidor vai começar a analisar se essa startup, né, se essa empresa realmente está fazendo coleta de dados do seu público consumidor, se ele consegue entender como que os dados que essa startup está coletando para saber se existe crescimento ou não. Esses dados eles são interpretados e eles são exteriorizados como métricas. Então ele tem desde métrica de crescimento, quanto que a minha startup está crescendo, métricas como CAC, que é o custo por aquisição de cliente, métricas como churn, que é quantos clientes eu perco em determinado momento. Então tem várias métricas como o lifetime do cliente também, quanto tempo esse cliente comprou, fez a primeira compra, quanto tempo ele vai ficar dentro da minha startup, né? Quanto tempo ele vai ficar comprando o produto da minha startup. Então existem diversas métricas.
E essa métrica vai demonstrar para o investidor o momento atual da empresa, então tu vai apresentar para o investidor quais são as suas métricas atuais e também demonstrar para o investidor de que forma que essas métricas vão melhorar de acordo com a aplicação do investimento. Então tu vai mostrar para o investidor, eu estou aqui no ponto A e com o teu investimento eu vou chegar aqui no ponto B. E para quantificar, né, para verificar se tu está saindo do ponto A para o ponto B, a forma de tu conseguir mensurar isso é através dessas métricas. Então não existe uma regra básica, cada produto, cada startup, elas vão utilizar de métricas diferentes. Para algumas, determinada métrica é mais importante, para outras não. É importante que tu saiba para a tua startup quais são as métricas importantes e levantar quais são as métricas atuais, qual é o índice de crescimento dessas métricas hoje em dia, quais vão ser as métricas pós-recebimento de investimento e quais são os índices de crescimento dessas métricas. Bom, passando essas partes mais negociais e mais de gestão, assim por dizer, o investidor vai começar a vasculhar como que é a estrutura jurídica da empresa que ele vai investir. Eu brinco que num simbolismo, as métricas e análise de plano de negócio é quando o investidor entra dentro da sala. Todo mundo tem a sala de casa muito bem arrumada. O investidor, quando ele entra para a cozinha, é que ele vai verificar realmente qual é a estrutura da empresa. E geralmente, ou a gente tende a deixar a cozinha mais bagunçada e deixar a visita somente dentro da sala. Então o investidor vai fazer a mesma coisa. Ele sabe que a gente vai trabalhar com métricas que vai ser atrativa para ele. Ele sabe que o plano de negócio da startup vai ser montado de uma forma que se torne bem atrativa para ele. Ele aceita isso, se for, claro, dentro da veracidade, mas ele também vai querer ver como que é a estrutura real, como que a empresa realmente está constituída, qual é a estrutura jurídica real que aquela empresa está. E nesse ponto é quando muitas startups perdem investimento. Porque geralmente, nesse conceito de Lean Startup, crescimento, vamos colocar as coisas no mercado, menos planejar e mais fazer, melhor feito do que perfeito, que eu concordo com bastante parte, mas em alguns momentos a startup ela acaba negligenciando totalmente a estrutura jurídica necessária. Acaba começando o seu produto sem se preocupar com questões básicas de estruturação jurídica. E um dos pontos básicos que o investidor vai analisar, e é nesse momento de análise jurídica que vai acontecer o famoso due diligence. A due diligence nada mais é do que a investigação da empresa que vai receber o investimento. E um ponto básico que o investidor vai analisar é qual é o arranjo societário que a tua startup está fazendo. Se tu não sabe o que é arranjo societário ainda, então eu vou falar um pouquinho melhor o que é agora para você. E se tu nunca tomou cuidado com o teu arranjo societário, então é melhor tu começar a prestar atenção. O arranjo societário ele vai ser os mecanismos de organização e de normatização de como que vai ser a relação social dessa startup. Então, ali dentro do arranjo societário, o investidor vai começar a analisar questões como contrato social, como acordo de sócios, possíveis contratos de stock options e também outras formas de vesting que possam estar previstos dentro de um acordo de sócios. Esse vídeo aqui não é para eu falar sobre cada um deles, tá? Porque a gente tem um vídeo sobre contrato social, que o Bernardo vai botar aqui. A gente tem um outro vídeo falando sobre acordo de sócios, que o Bernardo também vai colocar aqui. E a gente também tem um vídeo falando sobre stock options, que o Bernardo também vai colocar aqui. Então, se tu tem dúvidas sobre algum desses pontos, assista a esses vídeos aqui, que lá eu explico um pouquinho melhor. Mas em síntese, né, basicamente, o investidor ele vai analisar para verificar se tu tem algum tipo de preocupação com o seu arranjo societário, se ele está bem organizado e se os principais pontos do arranjo societário estão previstos em cada um desses documentos. Então, se o programa de stock options está bem definido, se o contrato social está bem construído e, logicamente, se existe ou não um acordo de sócios ali. Seguindo ainda dentro desse propósito, né, dessa etapa do investidor analisar a estrutura jurídica, depois que ele superou o arranjo societário, ele vai começar a analisar a questão de propriedade intelectual da tua startup. E é nesse ponto também que muitas startups dão com os burros na água. Ele vai verificar basicamente se toda aquela propriedade intelectual da startup foi desenvolvida por ela mesma e se possivelmente parte dessa propriedade intelectual foi desenvolvida por terceiros, se existe algum documento que comprove a cessão dessa propriedade
intelectual para startup. Então, basicamente, ele vai analisar quais são as propriedades intelectuais, então softwares, marca, domínio. Ele vai verificar se tudo isso está em nome dessa startup. Então ele vai verificar se existe a marca da startup, se está registrado ou não, e se esse registro está no nome da startup e não no nome dos seus fundadores. Ele vai verificar se aqueles softwares foram desenvolvidos pela própria startup. Então ele vai verificar se os funcionários dessas startups possuem contratos de trabalho que definam, que a propriedade intelectual desenvolvida é de propriedade da empresa, ou se a propriedade for desenvolvida por outras empresas de desenvolvimento de softwares ou por freelancers, se esses contratos de desenvolvimento têm cláusulas específicas determinando que há uma cessão da propriedade intelectual. Então esse é um ponto bem importante, tá? Muitas startups também acabam negligenciando essa etapa de registro da sua marca, que é algo super simples, tá? É bem em conta de ser feito até, e que muitas vezes a startup acaba deixando isso para depois. A gente tem um vídeo, um remake falando sobre registro de marca que vai estar por aqui também, que vai lá ver como que funciona o procedimento de registro de marca. Também aconselho para tu conhecer o Todd, que é o nosso chatbot para registro de marca. Então ele vai falar lá mais ou menos como funciona o processo de registro, e ali tu consegue dar início também a alguns registros. Então se tu não deu atenção para esse ponto e tu está procurando investimento, corre atrás que o investidor vai procurar sobre isso. E um outro ponto, dentro dessa análise da estrutura jurídica, o investidor vai começar a analisar qual é a rede contratual que a startup está utilizando. Mas, Lion, o que é rede contratual? A rede contratual são aqueles documentos, aqueles contratos que dão suporte ou que envolvem o modelo de negócio da própria startup. Então imagina numa startup um exemplo, um marketplace. Ela vai ter uma rede contratual para colocação do seu serviço, do seu marketplace no mercado. Então ela vai ter lá, desde os termos de uso do usuário, se ela tiver um gateway de pagamento para fazer as transações, vai existir um contrato entre o marketplace e quem está suportando esse gateway de pagamento, vai ter o contrato com quem está oferecendo o produto ou o serviço dentro desse marketplace. Então existe uma rede contratual ali, existem contratos envolvidos dentro desse sistema, desse modelo de negócio. E o investidor ele vai verificar como que foi a construção dessa rede contratual. Eu sempre falo que todo modelo de negócio depende de uma rede contratual. Então pode ser um modelo de negócio mais simples, que é compra e venda de carros, vai ter uma rede contratual por detrás, até um negócio mais complexo que pode existir múltiplos contratos em volta disso. E nesse momento o investidor ele vai verificar se essa rede contratual ela é adequada, se ela foi bem construída, para ele não entrar numa empresa que possivelmente possa estar cometendo alguma ilegalidade ou que já tenha algum tipo de passivo oculto por detrás. Então imagina que o modelo correto seria seguir uma determinada legislação, seguir um determinado tipo de contrato, e a startup não está seguindo isso acaba trazendo um tipo de passivo, tá? E o investidor, ele muito preocupado com o seu patrimônio, com o seu dinheiro, ele vai acabar analisando isso também. Bom, dentro dessas questões de análise também, dessas due diligence que o investidor vai fazer, ele vai verificar questões sobre como está a tributação da tua startup também. Quais são os impostos que esse modelo de negócio, que essa startup tem que pagar, se ela está fazendo esses pagamentos e esses recolhimentos de forma correta, E também vai fazer uma análise sobre questões trabalhistas da tua startup. Se tu está fazendo a contratação de forma correta ou não. Isso tudo o investidor faz para verificar, como eu falei anteriormente, sobre possíveis passivos que essa empresa possa ter. Se ela não está recolhendo os tributos corretamente, ela vai ter um passivo aí. E se ela estiver não cumprindo as legislações trabalhistas ou fazendo contratações irregulares, também vai existir um passivo por aí. E o investidor ele quer ter a segurança e a garantia que o investimento dele não vai ser totalmente comido por passivos e não sobrar nada para investimento no desenvolvimento do próprio produto da startup. Bom, por fim, pessoal, o último ponto que eu vou falar aqui, que vai cair na mesa no momento do investimento, é qual é o motor de investimento que vai ser utilizado para essa operação. Mas, Lion, o que é motor de investimento?
Motor de investimento é um conceito que eu gosto de usar, né? Que ele não é um motor, não é uma peça única, eles são várias engrenagens e peças diferentes que em conjunto eles funcionam de uma determinada forma. Dependendo do tipo de investimento que tu for fazer, ele pode ter várias peças ou vários mecanismos que em conjunto ele funciona de uma determinada forma. Isso eu gosto de chamar de motor de investimento. Então existem vários motores de investimentos, mas se é um investimento em startup, provavelmente tu vai passar por alguns motores que já são mais padrões, né? Que já são mais batidos e que são mais utilizados em investimentos em startups. E esses motores são basicamente 4 motores diferentes. O primeiro motor de investimento seria uma opção de compra de cotas, onde se faz um contrato de opção, que é bem como funciona Stock Options, né? Então é um motor utilizado. Também pode ser através de uma aquisição direta de participação da sociedade. Então lembrando que uma opção o cara pode exercer ou não, o investidor pode exercer ou não, ou uma aquisição direta, né? Que o investidor vai lá e compra parte da sociedade, né? Subscreve novas ações ou cotas da sociedade. Então esse também seria um outro motor. Um terceiro motor de investimento poderia ser a sociedade em conta de participação. Então, como que funciona uma sociedade em conta de participação? É um mecanismo bem tradicional de investimento. E o queridinho do momento e que acaba sendo mais utilizado hoje em dia para investimentos iniciais em startups, que é o famoso mútuo conversível. Então, basicamente, num investimento em startup, não vai sair dentro desses motores básicos que eu te falei. Então, esse é um ponto também no momento de investimento de startup, que é a definição de qual é o motor de investimento que vai ser utilizado. Sendo que hoje, basicamente, o que é mais utilizado é o mútuo conversível. Então, pessoal, se tu ficou em dúvida de como que é o funcionamento desses motores de investimento, esse primeiro vídeo, na verdade, é para falar para vocês que a gente vai fazer uma série sobre investimentos em startups. Então, esse foi o primeiro vídeo onde a gente falou um pouquinho sobre como que uma startup, né, quais são os pontos discutidos no momento de investimento de startup, muito mais em questão de estruturação. E nos outros vídeos, onde a gente vai falar sobre cada um desses motores de investimentos, a gente vai falar mais sobre quais são as cláusulas que são mais utilizadas em cada um desses motores, como que esses motores funcionam e quais são os principais pontos que você, startup ou investidor, tem que prestar atenção, tá? Então esse primeiro vídeo nosso foi mais para falar como tornar uma startup mais atrativa para investimento ou quais os pontos que o investidor tem que prestar atenção, e nos próximos a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um dos motores. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa seu curtir, que isso ajuda muito a gente mesmo, tá? Então, Bernardo, bota bem grande aqui pro pessoal curtir. Se inscreva no canal. Agora sim, Bernardo, bota bem grande aqui. Se inscreva no canal porque tem muita gente que assiste nossos vídeos, mas não se inscreve no canal. Então, por incrível que pareça, pessoal, a gente passou agora da marca de 500 mil de visualizações do nosso canal. Então, para um canal jurídico, para nós é um marco super importante. E interessante, né? Então quer dizer que tem mais de 500 mil de pessoas que gostam dos nossos vídeos, que assistem nossos vídeos, que aprendem com a gente. Então não custa nada tu se inscrever aqui dentro do canal e começar a ver nossos outros materiais também. Assistam nossos últimos vídeos. E se tu é um cara que assiste somente os juridiquês, assista nossos vídeos sobre o SL Docs, né? Que são os nossos documentários de startups que estão fazendo aí sucesso no nosso mercado, né? Essa é a primeira série sobre startups brasileiras, né? Então é uma websérie totalmente gratuita, produzida por nós. Ali a gente já falou de Warren, já falamos de Rocket Chat, de Gui Invest, Elliott, Zenvia, e tá saindo aí bastante. É uma primeira temporada com 10 episódios, então assistam lá que vai ser bem interessante. E nos vemos na próxima. Tchau!